Ok, por favor, procure na sua Bíblia o livro de 1 Crônicas. Nós vamos ler uma passagem do capítulo 5 hoje, mas antes de ler, eu quero fazer alguns comentários iniciais. Os livros de Crônicas, 1º e 2º, foram originalmente um livro só, tá bom? Então, eu vou me referir ao livro de Crônicas, tá bom? Um livro só e provavelmente não seu livro favorito da Bíblia. Eu estou ciente disso. Tanto que, inclusive, a Débora ontem falou para mim, puxa, pastor, que sofrimento essa semana lendo os 10 primeiros capítulos de Crônicas. Se você se deu ao trabalho de ler, muito obrigado, ótimo. Eu creio que seu aproveitamento dessa série vai ser bem melhor por causa disso. Amanhã tem mais. Os 9 primeiros capítulos de Crônicas são quase exclusivamente listas de nomes, né? Genealogias, nós falamos. E ainda mais para frente tem outras listas em Crônicas. Então, para nós, no século 21, é um pouco difícil encarar esse livro. Mas, 2 Timóteo 3, 16 e 17... Alguns conhecem esse versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E quando Paulo escreveu isso para Timóteo, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Toda a Escritura, inclusive Crônicas, inclusive os primeiros capítulos de Crônicas. E ainda, Romanos 15, versículo 4. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que tenhamos esperança. Então é assim que nós devemos nos aproximar desse livro, com a fé, com a convicção de que aqui nós vamos achar coisa útil, coisa para a nossa esperança, para nosso encorajamento. Mas é um livro que foi escrito numa realidade muito distante da nossa. Então, por isso nós temos logo de cara um trabalho simplesmente para entender esse livro. Como surgiu o livro de Crônicas? Quem escreveu ele? O que ele diz? Por que esse livro foi escrito? E para quem? São perguntas importantes. Precisamos responder todas. Então, em alguns momentos, essa pregação vai parecer uma aula de história. Inclusive, com algumas fotos, e eu vou até mandar coisa no WhatsApp, eu mandei hoje cedo umas fotos para quem não consegue ver bem aqui na frente. Mas, ok, a aula de história, só que precisa ser muito mais do que isso. Precisa ser muito mais do que uma aula de história. Depois de fazer esse trabalho histórico, nós temos que pensar também sobre o que Deus está dizendo para nós hoje, a partir desse livro antigo. E temos que nos dispor a receber essa mensagem, a acolher essa mensagem. Mesmo que o livro diga algumas coisas incômodas para nós. Então vamos começar orando para isso. Senhor, obrigado pelo livro de Crônicas. Pedimos hoje a iluminação do Espírito Santo, para que entendamos corretamente esse livro, dentro do seu contexto histórico antigo, mas também aquilo que ele significa para nós hoje. Dá-nos a graça de receber essa mensagem com corações amolecidos, receptivos, dispostos a receber a semente do Evangelho, que nos desafia sempre a confiar em Jesus e a nos arrepender dos nossos pecados. Que seja este o legado dessa mensagem e dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Crônicas, capítulo 5. A passagem que nós vamos estudar hoje é dos versículos 11 até 26. Mas eu vou ler em 3 partes. Tá bom? Então, para começar agora,
versículos 11 a 17. 1 Crônicas 5, 11 a 17. Lendo na Nova Versão Transformadora. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Bazã e Safã, o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bazã e em seus povoados, e em toda a região de pastagens de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Vamos lá. Vai aparecer a imagem, Thaís? Cliquei aqui. Vamos lá. Opa, ok. Quem não consegue ver, está no WhatsApp da igreja. Essa foto é de um casamento de 1896. Quando eu era criança, ela ficava pendurada numa parede na minha casa, numa moldura bonita. Olha lá os noivos. Olhe os chapéus que estavam em moda naquela época. Olha as meninas. Uma que está chateada. Deve ter uns 5 anos. A outra deve ter uns 9, 10. Olha os olhos dela, fitando a câmera. O que tem lá dentro? Quando eu era criança, esses olhos me assombravam. Me faziam pensar sobre a vida. O que será que aconteceu com essa menina? Ninguém nessa foto ainda está vivo. Ler as listas de nomes na Bíblia é como folhear um álbum de fotos antigas. Nos põe a pensar sobre pessoas que viviam há muito tempo atrás. Mas o que elas têm a ver conosco? Podem parecer irrelevante. Olha esse menino com o braço no cachorro. Esse menino é meu bisavô, que serviu como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial, que fundou uma fábrica de vassouras e se tornou um homem de negócios bem-sucedido. Um homem que aos 96 anos de idade, alguns meses antes de falecer, pegou eu e os meus irmãos no colo. Saber disso me faz olhar para a foto com outros olhos. Porque a história desse povo é a minha história. De onde eu vim? E para onde eu vou? O que será de mim? Que legado eu vou deixar? Gerações e gerações já nasceram e morreram. Como levar a vida, então, para que aos meus 96 anos de idade, eu possa olhar para trás e dizer que eu vivi bem? E é assim também com o livro de Crônicas. Vamos então para a aula de história. Eu preparei para nós uma linha do tempo. Eu queria que um homem ali pegasse essa corda e amarrasse ali, usando o cadeado, na janela, bem firme, tá bom? E eu vou pendurar, isso aqui é uma linha do tempo, e eu vou pendurar algumas coisas nessa linha, tá bom?
Então, vamos dizer que isso aqui... Não, usando o cadeado, meu irmão. Usando o cadeado. Eu já tinha deixado um laço aí. Bom, isso aqui é nosso ano 2019 na Paulistana. Aqui eu coloquei uma cartola, um chapéu desses homens da foto de casamento. 1896. Que mais nós temos aqui? Vamos dizer que isso aqui é... ficou baixo agora. Dá para esticar mais? Mas tá bom, né? Pessoal, vocês estão vendo, né? Ó. Ano 0, Cristo, mais ou menos, né? A gente sabe que ele deve ter nascido não no ano 0, mas por aí. E aqui, 400 anos antes de Cristo, é quando foi escrito o livro de Crônicas. Tá bom? Mais ou menos, 400 anos. Ok. O autor de Crônicas, ele se propõe a escrever sobre toda a história do mundo, basicamente. Então, ele escreve desde Adão. Ele começa o livro com Adão. Vamos colocar Adão aqui? Ops. Beleza, está até viradinho para a gente ver melhor. Então, o autor de Crônicas, ele começa com Adão e ele escreve até o tempo dele. No capítulo 9 de 1 Crônicas, tem gente quase contemporâneo do autor, de a geração anterior. Ele escreve até o tempo dele. Mas essas listas de genealogias, ele faz um rápido avanço na cronologia para chegar no tempo dele. Ele usa as genealogias como se fossem um clipe dos melhores momentos. Obrigado, tá ótimo, pode deixar assim. Muito obrigado, irmãos. Tá? As genealogias são um jeito de contar, relembrar toda a história do mundo rápido. Passar muitos anos em pouco tempo. É como um clipe dos melhores momentos. Então, é como se a gente estivesse folheando, passando rápido pelo álbum de fotos dos nossos bisavós. Os primeiros destinatários do livro, em 400 a.C., mais ou menos, reconheciam muitos dos nomes que estão nos primeiros 9 capítulos. E eles sabiam que a história deles, a história daqueles nomes, representava a sua própria história. Era a história da família deles, era a história do povo deles. E o autor está recontando a história com o seguinte intuito: para que os seus leitores, ou seus ouvintes, perguntem: qual será o legado da nossa geração? Qual será o legado da nossa geração? Depois de lembrar toda essa aula de história. O capítulo 5 em si relembra a história das tribos de Ruben, Gade e de Manassés. O trecho que acabamos de ler é sobre a tribo de Gade. Quem eram eles? Com certeza tem alguém aqui que está assim: o que é essa história de Gade? Vamos lá. O Mediterrâneo, certo? Ali você tem Itália, que parece uma bota, a norte da África, e aqui desse lado é a parte do mundo que estamos interessados, tá bom? Oriente Médio. É essa parte aqui. Esse é um mapa das terras das 12 tribos de Israel. Tá bom? Como que chegou a ser assim? Vamos relembrar a história. O povo de Israel saiu do Egito, Deus salvou eles, né? Moisés, saíram do Egito e depois de 40 anos no deserto, eles vieram subindo no lado leste do Rio Jordão, no lado direito, né?
e eles contornaram as terras de Edom e Moabe, e aí eles chegaram subindo com a intenção de atravessar o rio Jordão e entrar na terra que Deus tinha prometido dar para eles, que está ao lado oeste. Só que, antes de atravessar o rio, eles foram atacados pelos povos que viviam do lado leste. E, milagrosamente, Deus os libertou, dando a vitória. E assim, de repente, como eles conquistaram esses povos ao lado esquerdo, ao lado direito, ao lado leste? De repente, eles se tornaram donos de muita terra que eles não esperavam ter. E nisso, os líderes de 3 tribos, ou melhor, 2 tribos e meia, chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, nós gostaríamos de ficar aqui, essa terra é boa para nossos animais, nós lidamos muito com gado e ovelhas e tal, gostaríamos de ficar aqui. E por fim, Moisés aceita o pedido deles, desde que os homens deles atravessassem o rio e ajudassem na conquista da terra prometida. E eles fazem isso. Então, a parte de 1 Crônicas 5 relembra quais eram as terras que pertenciam às tribos de Gade, Ruben e Manassés. E mesmo que os nomes dos lugares não signifiquem nada para nós, os primeiros leitores de Crônicas conheciam esses lugares. Podem ter passado por ali em algum momento da sua vida. Eles sabiam, inclusive, que aqui, em 400 antes de Cristo, quando eles estavam recebendo esse livro, não havia mais ninguém, absolutamente ninguém, da tribo de Gade, morando naquela terra de Bazã e Gileade. Não tinha mais ninguém. Porque a história daquela tribo havia chegado ao fim. Um fim muito, muito triste. E é sobre esta história que o autor de Crônicas escreve a seguir em 2 episódios. Um episódio glorioso e um episódio trágico. E o propósito dele é ensinar algo para seus ouvintes. É colocá-los a pensar sobre qual será o legado deles. Que legado eles deixarão? Então vamos lá. 1 Crônicas 5, a partir do versículo 18. Vamos ler até o 24. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os agarenos e contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha clamaram a Deus e ele atendeu às orações, pois confiaram nele. Assim, os agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos agarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. E fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levados para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Issi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes de grande reputação e chefes de seus clãs. Entre as tribos de Ruben, Gade e Manassés, não tinha homem fracote que nem eu. Não tinha homem que não aguenta jogar bola por meia hora. Eles eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Esses homens eram muito fera. Eram bons guerreiros, fortes. Nós sabemos, inclusive, que na época da conquista, sob o comando de Josué, os homens dessas tribos foram à frente das outras para tomar posse da terra de Canaã. Eles tinham fama de serem bons guerreiros. Mas aqui, o autor não está pensando sobre a conquista. Ele está pensando nas guerras que essas tribos travaram contra os agarenos e seus aliados.
E isso aconteceu mais ou menos no ano de 1050 antes de Cristo. Pronto, 1050 antes de Cristo. Quem são os agarenos? Na Bíblia eles são mencionados somente aqui, em 1 Crônicas 5 e no Salmo 83, só. Era um povo que vivia a leste de Gileade, a leste no deserto, na região semiárida. E o que aconteceu então? Versículo 20. Durante a batalha, os homens de Ruben, Gad e Manassés clamaram a Deus e ele atendeu às orações, pois confiaram nele. E assim venceram a batalha. Qual foi o resultado dessa vitória? Olhe na sua Bíblia. Versículo 21. Riqueza, poder e domínio. Muito bom para eles. E por que eles venceram a batalha? Versículo 22. Porque Deus lutou por eles. Não é nem muito justo, né? Tipo, meio desigual se Deus está do seu lado. Mas foi por isso que eles ganharam. E por que Deus ajudou eles? Olha lá no versículo 20. Porque eles confiaram nele. E nós sabemos disso, porque em meio à batalha, eles clamaram a Deus pedindo ajuda. Que soldado faz uma coisa dessas em meio a uma batalha? Começa a orar, começa a clamar a Deus. Somente o soldado que acredita que o seu sucesso depende de Deus. E não tem outro jeito. Agora, por que os soldados de Ruben, Gad e Manassés teriam essa convicção? De onde vem essa confiança de um guerreiro que acha que tem que orar? Porque só com Deus consegue a vitória. De onde vem isso? Porque, também, né? Do outro lado da batalha, supomos, os agarenos também estavam invocando os deuses deles. Pode ser? Quem garante que o Deus de Israel vai lutar pelo seu povo e sair vitorioso? Será que é uma superstição? A resposta está na Bíblia. A resposta está no relacionamento com Deus, entre Deus e o seu povo. Tem história aqui. Eles não estão imaginando coisa de Deus. Não é um Deus imaginário. Não é uma mera superstição. E o Deus da Bíblia, o Deus da história deles, também não é um Deus imprevisível, um Deus caprichoso. É um Deus que se faz conhecer e que entra em acordo com seu povo, que faz promessas e cumpre as promessas. E eles sabiam disso. Esta geração de guerreiros acreditava nisso. Acreditava em tudo que Deus tinha falado. Eles acreditavam que Deus tinha um compromisso especial com eles. E eles acreditavam especialmente em Deuteronômio 20, que diz o seguinte: quando saírem para lutar contra os seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Não tenham medo, nem se apavorem, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará a vitória. Esta geração de guerreiros conhecia aquela promessa e tinha um relacionamento vivo com Deus. Eles não desconfiavam da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Será que Deus falou isso? Será que Ele vai? Será que existe esse Deus? Não fizeram isso. E eles também não eram complacentes, ao ponto de pensar que não havia necessidade de orar. Alguns cristãos são assim, né? Se Deus falou, então está falado, está decidido. E nossa oração não vai afetar nada. Não tem gente que fala assim? Quem pensa assim não conhece muito bem o Deus da Bíblia. Meus irmãos, essa história de batalha e de matança, essa história de despojo, de guerra e de 100 mil prisioneiros, isso soa meio mal para nós, não é? A gente fica assim, puxa, que coisa. Não é muito bonito isso. Imagina essa matança. Parece muito distante da nossa realidade. Mas o mundo desse povo era assim. Era este. Eles corriam risco de invasão.
E para eles, o sucesso militar, a riqueza, o domínio e a honra eram sinais da bênção de Deus. Eram sinais da bênção de Deus. Deus tinha prometido que Ele mostraria a sua bênção nessas coisas. Nós vivemos em outros tempos. E não é bem assim que Deus abençoa seu povo hoje. Mas a lição está ali para nós, cristalinamente clara. O povo que confia que Deus é fiel às suas promessas, recebe as bênçãos prometidas. O povo que confia que Deus é fiel às suas promessas, recebe as bênçãos prometidas. Jesus acreditava nisso. Na passagem que foi lida mais cedo, lemos que foi por isso que ele suportou a cruz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele acreditava em alguma coisa do outro lado da morte, alguma coisa de muita alegria que Deus tinha prometido. Jesus aceitou morrer na cruz porque ele confiava em Deus. E agora ele está lá, feliz da vida, assentado à destra do trono do Pai. Será que nós acreditamos nisso? É um diagnóstico não muito difícil de fazer. Quando você e eu estamos no meio da peleja desta vida, quando a coisa fica feia, quando a gente percebe que nós não temos condições de conseguir vencer esta vez, como reagimos? Quando tudo na vida vai por água abaixo, quando nossos recursos estão esgotados, quando nós estamos desesperados, o que fazemos nessas horas? O que você faz? Alguns chutam o pau da barraca. Então eu não vou fazer do jeito que eu tinha pensado. Vou fazer de outro jeito. Alguns tentam se convencer de que ainda vai dar certo. Pensamento positivo, vamos lá. Outros resolvem se esforçar mais. Outros escolhem saídas. As drogas e o álcool, fugas, ou ainda a pornografia, ou uma noitada de Netflix. Alguns partem para a criminalidade. Outros procuram um centro espírita. Quando você não tem mais solução para o seu problema. E alguns clamam a Deus de dia e de noite, com fervor. Você já teve essa experiência? De orar como se a sua vida dependesse daquilo. Como se a sua vida dependesse de Deus. Das promessas dEle. De orar porque você está convencido de que tudo realmente depende de Deus. Se você nunca teve essa experiência, talvez você precise avaliar se você realmente é seguidor de Jesus. Porque a perspectiva cristã é de que nós realmente dependemos de Deus para tudo. E a vida nos dá situações abundantes para perceber na carne nossa insuficiência, nossa necessidade de Deus. Alguns irmãos agora há pouco se puseram em pé porque não tem dinheiro. Outros não se puseram em pé, mas se a gente tivesse falado que você está desesperado por outra coisa, você teria se levantado. Conflitos de relacionamento. Outras situações. Nós precisamos clamar a Deus. Ele é nossa esperança. Vamos seguir para a última parte do texto aqui, versículo 25. Porque o povo do lado leste do Rio Jordão nem sempre foi assim tão crente. Infelizmente, esse relato que acabamos de ler não foi a regra, foi a exceção na história deles. Vamos lá, 1 Crônicas 5, 25. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus de seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso,
o Deus de Israel fez Pul, rei da Síria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. 3 séculos depois, aconteceu o inimaginável. Três séculos depois daquelas proezas de um povo crente que lutou e conquistou e foi abençoado, os seus descendentes passam pela maior desgraça imaginável. O rei da Síria, um homem cruel, invade a terra e leva o povo acorrentado para outro país. E 3 séculos mais tarde, se virou, hein? 3 séculos mais tarde, o cronista escreve que eles nunca mais voltaram. Eles nunca mais voltaram. Nunca mais se ouviu falar nos homens de Ruben, Gade e Manassés. Desde a época em que Crônicas foi escrito até hoje, a terra que Deus tinha dado para essas 3 tribos é ocupada por outros povos. Por que isso aconteceu? Eles deixaram de treinar os seus filhos adequadamente para guerrear? Eles deixaram de acompanhar os avanços tecnológicos da época? Eles foram enfraquecidos por uma praga? Não. A resposta está no texto, versículo 26. Deus estava por trás disso. Foi Deus quem levantou o rei da Síria. E por que Deus faria uma coisa dessas com o povo dele? Verso 25. Porque essas tribos foram infiéis a Deus. Elas adoraram a outros deuses, conforme a prática dos povos ao redor. Dá até para imaginar a cena. Imagina que eu estou numa tenda tribal, no ano 800 a.C. Chefe, más notícias. Perdemos mais uma batalha. Esta vez os agarenos tomaram o vilarejo do tio Eber. Caramba! Por que a gente fica perdendo toda vez? Chefe, os agarenos têm aqueles carros de guerra do modelo novo. E nós ainda estamos usando o tipo antigo. Precisamos investir mais em armamentos. Ok, entendi. Faz sentido. Faz o seguinte. Sabe aquele dinheiro no pote que está marcado Páscoa? Pega aquele dinheiro e manda uma delegação para Damasco, para aprender a fabricar os novos carros. Peraí, gente. Aquele dinheiro era para os peregrinos irem sacrificar em Jerusalém. E vocês sabem que os levitas já estão reclamando muito. Poxa vida, essa gente que só quer passear em pleno tempo de guerra. Mas ok, leva só metade. Com todo respeito, Senhor, não sei se metade cobre a viagem e a inscrição no curso em Damasco. Então tá, pega tudo mesmo. Essa peregrinação vai ter que esperar para o ano que vem. Tem mais algo? Sim, Senhor. É que aquela questão dos carros, além dela, tem aqui fora um jovem que passou os últimos 3 anos viajando de mochileiro e ele jura que descobriu o segredo do sucesso dos agarenos. Manda ele entrar. Pois não, meu jovem. Você acha que descobriu o segredo do sucesso dos agarenos? Sim, chefe. O segredo deles é que eles fazem ofertas para Moloque. Ofertas muito generosas, por sinal.
Eles são um povo muito dedicado ao Deus deles. Eles apostam tudo nele. E não é que funciona? Muito interessante. Eu bem que desconfiava. Vamos organizar um treinamento sobre o Deus Moloque para o próximo sábado. Vamos chamar o Micael para falar. A esposa dele é adoradora de Moloque. Você pode combinar com ele de preparar uma apresentação para nós? O povo, no meio da sua crise, esqueceu de Deus e das suas promessas. Confiou em outras coisas. Confiou na sua inteligência, no seu dinheiro e em outros deuses. Certamente não estavam mais lendo as Escrituras. Mas se tivessem lido, teriam descoberto que junto com a promessa da bênção decorrente da obediência, tinha também promessas de maldição resultantes da desobediência. Olha isso. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos, o próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio, numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante, que se lançará sobre vocês como um abutre. Vocês serão arrancados da terra. Estava ali em Deuteronômio. Deus tinha falado isso. Estava tudo dito. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas como o povo já não confiava em Deus, também não acreditava que ele cumpriria as suas promessas. Essas coisas não interessavam mais para eles. Não importava ler a Bíblia, porque eles não tinham fé em Deus mais. Então eles não só abriram mão da bênção, como também trouxeram sobre si a maldição. É uma história impactante. O cronista escolheu 2 episódios da história dessas 3 tribos. Um episódio glorioso e um episódio trágico. Lembra para quem ele estava escrevendo? 300 anos se passaram. Não existe mais Ruben, Gad e Manassés. São só nomes na história. Existem apenas as tribos de Judá, Benjamim e Levi. Só. Nessa altura. E o fato deles estarem na terra prometida, nessa altura, é um milagre. Porque os ancestrais deles fizeram a mesma coisa. Abandonaram a Deus, foram infiéis a Ele, adoraram outros deuses e sofreram as mesmas consequências. No caso dessas tribos, Judá, Benjamim e Levi, isso aconteceu 135 anos mais tarde, às mãos do Império Babilônico. Em 587 a.C. Mas, 50 anos mais tarde, Deus despertou o coração do imperador e ele emitiu uma medida provisória autorizando os judeus a voltar para sua terra. Na verdade foi 538, mas eles voltaram aos poucos. E aos poucos, então, alguns milhares dessas tribos, os judeus, voltaram para sua terra, para Canaã. Fizeram suas malas e retornaram para a terra que Deus tinha dado tanto tempo atrás. Mas 50 anos tinham passado. Quem voltou não conhecia pessoalmente aquela terra, com exceção de alguns idosos. Eles só tinham ouvido as histórias da glória antiga. E quando chegaram lá, depararam com uma terra ainda em ruínas. Uma terra sem glória.
e pensaram com si mesmos: o que viemos fazer aqui, nessa terra desgraçada? Com muito esforço, eles conseguiram reconstruir o templo. Com muito esforço, eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Mas a pergunta ainda pairava no ar: será que nós e nossos filhos podemos vivenciar novamente os tempos gloriosos, em que o povo de Deus era rico e numeroso e poderoso e próspero e honrado aos olhos dos outros povos? Será que podemos ainda receber as bênçãos de Deus? O cronista escreve para responder essa pergunta. E a resposta dele é simplesmente essa: depende de vocês. As promessas ainda estão de pé. O que vocês vão fazer? Quais antepassados vocês imitarão? Vocês vão confiar em Deus como estes? Ou vocês vão traí-los como aqueles? O seu legado dependerá disso, porque as velhas promessas de Deus ainda estão valendo. Ainda dá para desfrutar as bênçãos de Deus. Mais sobre isso semana que vem. Por enquanto, vamos ponderar a lição que fica. A mensagem é essa: o êxito de cada geração é definido por sua fidelidade a Deus. O êxito de cada geração é definido por sua fidelidade a Deus. E isso nos dá uma janela para o futuro. Por causa da sua fidelidade, o apóstolo Paulo, diante da morte, pôde dizer que agora a coroa da justiça me está reservada, olhando para o futuro. Por quê? Porque ele tinha sido fiel e sabia disso. E nós? O que nos está reservado? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Vou mandar uma foto no grupo da igreja. E eu vou passar a foto aqui também. O que futuras gerações dirão de nós? Qual será o nosso legado? Essa foto é de ontem, do piquenique. Qual será o legado dessa geração? Nós não somos mais o povo judeu habitando na terra prometida, mas somos o povo de Deus por meio de Jesus Cristo. E Ele nos deixou as grandes promessas da vida eterna, de grande bênção para quem confiar e de grande maldição para quem rejeitar. Então a pergunta diante de nós hoje é: como estamos indo quanto a isso? Estamos apostando tudo na fidelidade de Deus? Ou estamos sendo infiéis a Ele? Nós somos que nem aqueles ou aqueles? Jesus nos mostrou o caminho. Ele demonstrou o que significa ser fiel a Deus. Agora, tudo que Deus quer é que nós sigamos a Jesus, sendo obedientes a Ele, deixando Ele definir as decisões que nós vamos tomar. Você que é empresário, o mercado funciona à base de propina, à base da evasão de impostos, eu sei. Mas o que Jesus quer? A fidelidade pode prejudicar suas contas no fim do mês, mas no acerto de contas final, você ouvirá de Deus: muito bem, meu servo bom e fiel. Você que é solteiro ou está num casamento infeliz e quer dar vazão aos seus desejos sexuais, o mundo declara: vá em frente. Faça o que quiser, com quem quiser, do jeito que quiser. E algo em você fala assim: sim, eu quero isso. Mas o que Jesus quer?
Alguns de nós talvez nem saibamos responder o que Jesus quer quanto a isso. Mas temos que saber. Porque o nosso êxito, nossa felicidade, será definido pela nossa fidelidade a Jesus. Então, o que precisamos fazer? Temos que descobrir a vontade dele quanto à sexualidade. Você que está magoado, porque alguém te ofendeu e nunca pediu perdão. A amargura tem um sabor até que gostoso. Nós gostamos de guardar o rancor. Não gostamos de perdoar. Quem sabe gostamos até de aguardar uma oportunidade para revidar. Mas o que Jesus gosta? O que ele quer? Então, qual é o caminho para o êxito? Às vezes, ser leal a Jesus significa ser bobo. Significa talvez ser aquele bobo que lê a Bíblia enquanto os outros estão curtindo mais uma série na TV. Significa ficar para trás enquanto os outros estão enriquecendo mais, se divertindo mais e fazendo justiça com as próprias mãos. Vai contra toda a lógica do nosso mundo. Mas não é justamente isso que Jesus disse? Se alguém abrir mão da sua vida, por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É preciso ter coragem para seguir a Jesus. É preciso conhecer a palavra de Deus, saber o que Ele prometeu e o que Ele espera de nós. É preciso confiar na palavra de Deus, como aqueles guerreiros que em meio à batalha clamaram a Deus. Mas se Deus é fiel, no final das contas, bobo será quem não confiou nele. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a refletir agora como que essa mensagem nos deixa. Eu acredito que tem gente aqui que nunca ouviu falar da sua palavra, das suas promessas, nunca entrou num relacionamento com o Senhor e agora está curioso, está desejoso de conhecer mais, de experimentar essas bênçãos que estão disponíveis para todos aqueles que se tornam seu povo por meio de Cristo e que confiam na tua palavra e andam em fidelidade, dependentes do Senhor. Pai, ouça a oração dessa pessoa, que ela receba uma porta aberta para a sua família, para seu povo e para toda a riqueza que há em Cristo. Eu creio também, Senhor, que há aqui gente que confessa a fé em Cristo, mas que sabe que tem alguma área da sua vida em que não está obedecendo ao Senhor, em que toda vez que faz aquilo, está declarando que não acredita no Senhor. Pai, aponta esses pecados em nossas vidas. Ajuda-nos a perceber onde estamos desagrando ao Senhor. E ajuda-nos a nos arrepender daqueles pecados pela fé em Cristo. Ajuda-nos a andar em fidelidade, integridade diante do Senhor. Dá-nos a percepção hoje de que tudo depende de sermos fiéis ao Senhor e que não há preço grande demais para que façamos isso. Pai, eu creio que também aqui, nessa manhã, há pessoas que
estão levando a vida de uma forma que faz sentido na cabeça delas, confessam a fé em Jesus, mas que desconfiam que talvez não seja a sua vontade aquilo que eles estão fazendo. E estão pecando por não descobrir, porque têm medo de descobrir a sua vontade. Têm medo de descobrir que a sua vontade é que eles parem de fazer aquilo e trilham por outro caminho. Amam demais o seu estilo de vida. O Senhor comove o coração dessas pessoas para que percebam a grande importância de andar na luz, de conhecer a tua vontade e de andar obediente a Cristo, confiando nas tuas promessas, mesmo que isso custe muito para nós. E por fim, Pai, eu creio que aqui dessa manhã, aliás, eu sei que tem aqui filhos teus que estão desesperados, mal conseguiram chegar aqui hoje, de tão tristes, de tão desesperados, diante de alguma circunstância na sua vida, uma batalha que não estão conseguindo vencer. E eu peço que este povo receba nessa manhã o seu encorajamento, de que o Senhor é um Deus fiel que ouve nosso clamor. Que sejam encorajados pelo exemplo daqueles guerreiros que em meio à batalha clamaram a Ti e a sua oração foi ouvida porque confiaram no Senhor. Pai, fortifique nossos corações para que clamemos ao Senhor em meio à nossa batalha, para sermos fiéis e para, enfim, mesmo que percamos a vida, recebermos as bênçãos prometidas. Em nome de Jesus. Amém.